Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então no nosso último vídeo nós falamos sobre templates, né? E nós utilizamos o nosso template que nós criamos lá em Design Web e ele ficou, né, se vocês tiverem feito alteração como eu fiz, né, tanto na questão de adicionar o static onde eu preciso onde eu preciso de imagens e onde eu preciso do CSS e do JS, né, ele deve ter ficado nesse formato aqui, tá? Como seria esse formato? Mais ou menos nesse formato que ele está apresentando aqui na página. Eu vou diminuir um pouquinho, tá? Eu vou diminuir um pouquinho justamente para que vocês vejam como é que está funcionando. É, quando eu clico aqui, ele já está buscando o JS, tá? Mas ainda não está trazendo o Jumbotron. Mas a intenção da aula agora é justamente para que a gente crie um arquivo base para poder rodar as outras atividades. Esse aqui vai ficar sendo o nosso index. Na verdade, não vai ficar com tudo isso. Nós vamos tirar a maior parte, né, porque nós estamos criando um sistema e não uma página web. Então tem um pouquinho de diferença. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar dentro do nosso Sublime, nós vamos criar. Eu vou diminuir aqui o tamanho para que todos visualizem. Né? Aqui dentro dos meus templates e hospitais, eu vou criar um novo arquivo, tá? E esse novo arquivo eu vou chamar ele de base, né? .html. E esse aqui ele vai servir como base para as nossas próximas páginas, tá? O que o arquivo base ele vai fazer? Né? Nós vamos utilizar algumas partes desse nosso index. E dentro dele eu vou colar algumas partes desse meu index. Eu não vou querer trabalhar com esse código aqui, eu quero apenas algumas partes. Então eu vou copiar, né? Eu quero essa etapa aqui, eu quero o menu, né? Eu quero o Jumbotron, né? Aqui ele já começa a ficar muito grande. Tá? O Jumbotron começa aqui e termina aqui. Então, eu vou copiar até essa parte aqui. Eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V, vou colar aqui, tá? E vou adicionar o outro pedaço que está faltando, que é a outra parte que eu quero, que é justamente de onde tem o footer até a última tag HTML. E vou colocar aqui dentro do meu base, tá? Então, eu vou só separar aqui onde está inicializando o main, né? Ele inicializa o main aqui, né? E vem o Jumbotron. Aí antes do footer ele é para terminar um outro main, tá? Vou dar um Ctrl A F12, né, para ele ajustar. E aqui nesse pedaço eu vou criar mais uma seção. Tá? Dentro do main aqui eu vou criar mais uma seção. Criar uma section, não preciso digitar, né? Criar uma section aqui dentro. E aqui eu vou definir o meu template, tá? Como que eu defino o template? Eu vou utilizar umas tags Django e vou colocar aqui o bloco onde eu quero que ele fique, bloco, e o conteúdo, né? Block content, e fecho com a porcentagem. Aqui embaixo o mesmo formato. Então, a porcentagem aqui, e vou colocar aqui end block, né, que é o final do bloco, content, que é o conteúdo que ele vai ter aqui. Então, isso significa dizer, né, que dentro da próxima página que eu criar, que eu quiser utilizar um template, ele vai trazer todas essas configurações, né, ele vai trazer uma parte básica bem parecida com o index, né, sem eu precisar configurar, porque ele já vai pegar, né, o HTML, o CSS e as imagens que eu precisar. No nosso caso a gente não tem imagem, né, mas aqui eu posso utilizar, né, tudo que eu colocar aqui no meio, né, tudo que eu colocar aqui no meio, ele vai usar como sendo
como sendo a nossa nova página. Tá? Então eu não preciso criar mais páginas, eu preciso só estender essa página que eu já tenho. Então, para fazer o teste, eu vou dar um Ctrl S para salvar. Eu vou ver aqui como é que está o meu servidor, está funcionando normal ainda, né? E vou criar mais um arquivo. Agora sim, eu vou utilizar esse meu base como vou utilizar esse meu template base, né, como template, né, como ele é realmente. Então aqui eu vou colocar para salvar e vou chamar ele de hospitais, tá? Hospitais.html. Tá? Vou salvar. E aqui eu vou estender esses meus hospitais. Então basta eu colocar a tag Django aqui. Vou fechar. Tá longe, tem que deixar junto aqui. E vou dizer, eu quero estender, né? Vou utilizar o extends. Eu quero estender a minha página base, que é justamente essa páginazinha aqui. Então ele está dentro de quê? Ele está dentro de hospitais. Ele está dentro de hospitais barra e o nome dele que é base.html. Outra coisa, né, já estendi ele aqui e agora o conteúdo que eu quero que ele mostre. Tá? Esse conteúdo ele vai iniciar da mesma forma, então eu vou criar aqui mais uma tag Django e vou colocar aqui, né, o início do bloco, né? Então block, o conteúdo, block content, e aqui vai ser o final, end block content, certo? Então tudo que eu colocar aqui dentro, ele vai ser visto lá no meu template. Vamos fazer um teste aqui, tá? Vou colocar o H1. Aí dentro desse H1 eu vou botar assim teste. Opa, ficou errado. Né? Dentro desse H1 eu vou colocar teste template base. Salvei, tá? E depois que eu faço isso eu tenho que ir lá nas minhas views. Eu dou um Ctrl S aqui, vou lá nas minhas views, no arquivo views. E vou criar uma definição para essa view. Eu quero que ele traga hospitais. Então, quando eu digitar hospital, vou digitar aqui hospitais, né? Eu quero que ele retorne. Eu vou só comentar aqui, fazer diferente. Quando eu digitar hospitais lá na URL, eu quero que ele traga para mim, né, ele retorne um render request. Quero que ele traga uma página, né, que eu coloquei aqui, que ela está em hospitais barra o nome da minha página, que é hospitais.html. Vou salvar. Agora eu vou lá em URLs, que é justamente para inserir essa minha URL que eu acabei de criar, né? Que é essa aqui. Então, vou localizar aqui URLs. Ela está dentro do projeto, então é aqui, URLs. Vou selecionar um path desses aqui, colar, copiar, colar. E aqui eu quero que ele traga... na verdade eu já tinha, como eu estou substituindo, eu vou só trazer aqui hospitais, né? Aqui eu quero que ele mostre hospitais quando a pessoa digitar hospitais, tá? Então eu vou salvar. Vamos ver como é que está o meu servidor. Aí está tinindo, funcionando normal, certo? E agora quando eu digitar aqui hospitais, vamos ver o que ele traz. Olha aqui, ó, ele trouxe nosso template, tá? Então aqui nós já fizemos o nosso
teste base aqui para o nosso template. Ficou meio estranho esse nosso footer aqui. Eu vou tirar ele, tá? Então eu vou só lá no base. Anotem que dentro de hospitais eu não coloquei praticamente nada, mas eu vou lá no base aqui, né, e vou tirar essa parte do footer aqui. Então eu vou só recortar, o Ctrl S, salvar, e ele vai atualizar aqui, certo? Então basicamente seria isso, a etapa de criar um template, tá? Então por enquanto seria só. Muito obrigado e até a próxima.